Olá, irmãos. Continuando então a nossa jornada de 40 dias com propósito, hoje nós vamos entrar no propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E hoje é o capítulo de número 22, o vídeo resumo tem como título Criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, Deus teve um plano para a humanidade, que seus filhos refletissem o caráter de seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia declara em Romanos 8:29 que Deus decidiu moldar nossa vida segundo os padrões de Cristo. Esse é o terceiro grande propósito de nossa existência. Não apenas conhecer a Cristo, mas nos tornar semelhantes a Ele. Quando Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1:26, concedeu-nos características especiais, capacidade de nos relacionarmos, de amar, de pensar, de escolher e de reconhecer o certo e o errado. Porém, o pecado distorceu essa imagem. Por isso, Jesus veio restaurar em nós aquilo que foi perdido, revelando perfeitamente como é viver segundo o coração do Pai. Ser semelhante a Cristo não significa perder nossa personalidade ou nos tornarmos cópias idênticas. Deus não deseja apagar nossa individualidade, mas transformar nosso caráter para que nossos pensamentos, atitudes e escolhas reflitam Jesus. O objetivo de Deus é formar o caráter de Cristo em nós. Muitas vezes pensamos que o principal objetivo de Deus é nos dar conforto, resolver nossos problemas ou proporcionar uma vida sem dificuldade. Mas a Bíblia ensina que Deus está mais interessado em formar nosso caráter do que em nos proporcionar comodidade. As dificuldades da vida não são um sinal de abandono de Deus. Muitas vezes são instrumentos que Ele utiliza para amadurecer a nossa fé, desenvolver nossa paciência, nossa humildade, nossa confiança e o nosso amor. A vida na Terra não é o destino final do cristão, é uma preparação para a eternidade. Deus usa cada experiência, seja ela boa ou difícil, para nos moldar à imagem de Cristo. A transformação acontece pela ação do Espírito Santo e pela nossa cooperação. A santificação, que é o processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus, é obra do Espírito Santo em nossa vida. Como diz 2 Coríntios 3,18, conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele. Não conseguimos produzir o caráter de Cristo apenas pela força de vontade. Boas intenções não são suficientes. Precisamos permitir que o Cristo viva em nós por meio do Espírito Santo. Essa transformação exige também nossa participação. Deus libera seu poder quando damos passos de obediência e fé. Precisamos abandonar velhos hábitos, renovar nossa forma de pensar através da palavra de Deus e desenvolver nossas novas atitudes que expressem o caráter de Cristo. Crescimento espiritual não acontece da noite para o dia. Assim como uma semente precisa de tempo para crescer, nossa maturidade espiritual é um processo contínuo que dura toda a vida. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos transformar. Deus utiliza 3 ferramentas principais para moldar o nosso caráter. A primeira é a palavra de Deus, que nos mostra a verdade e corrige os nossos caminhos. A segunda são as pessoas. Ninguém se torna parecido com Cristo vivendo isolado. Aprendemos a amar, perdoar, servir e exercer a paciência convivendo com outros irmãos na família da fé. A terceira são as circunstâncias da vida. Os desafios, as perdas, as lutas e até as decepções podem se tornar instrumentos nas mãos de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter. Por isso, maturidade espiritual não é apenas adquirir conhecimento bíblico, é permitir que aquilo que aprendemos transforme a maneira como vivemos e tratamos as pessoas. Uma das maiores confusões da vida cristã é pensar que Deus está mais interessado no que fazemos do que em quem somos. Ele se preocupa mais com o nosso caráter do que com a nossa carreira, porque nosso trabalho ficará nessa terra, mas o caráter que foi moldado por Cristo nos acompanhará na eternidade. O verdadeiro discipulado não busca apenas uma vida mais confortável ou equilibrada, ele busca uma vida transformada.
Você é uma obra em construção. Eu e você somos uma obra em construção. Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Talvez existam áreas que precisamos mudar, que precisam ser mudadas em nós. O orgulho, a impaciência, o egoísmo, a falta de perdão, o medo, a falta de confiança. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está esperando, operando, na realidade, ele está operando em você todos os dias, moldando o seu coração à imagem de Cristo. Hoje mesmo, entregue ao Senhor a área da sua vida que mais precisa ser transformada e permita que Ele realize sua obra. Lembre-se, o maior propósito de Deus não é apenas que você faça coisas para Jesus, mas que você se torne cada vez mais parecidos com Jesus. Fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Deus te abençoe.